Rodrigo R. de Carvalho, chega de currículo só com francês, alemão e inglês. Agora é hora da gente estudar um filósofo português, a explorar essa ramificação da filosofia luso-brasileira. E o que a gente vai ver nesse episódio sobre Leonardo Coimbra? Nós vamos ver que é possível ter um catolicismo diferenciado e criar uma metafísica toda própria, uma metafísica portuguesa, uma metafísica com raízes nacionais, a partir, de um catolicismo diferenciado. Para de falar catolicismo, é cristianismo. Porque não tem catolicismo, o único cristianismo possível é o catolicismo, é não, isso. Olha só, a gente está falando... Já vamos abrir uma divergência na introdução. A gente está falando de uma filosofia cristã aqui. Tá. Tudo bem. Vamos lá. Que igual, o cara acreditar. O cara acreditar em pré-existência da alma já cancela, já não é católico, entendeu? Verdade. É um ponto. A alma é criada ali no ar. Nós vamos ver, então, o que é conseguir pensar e fazer uma metafísica cristã heterodoxa. No mínimo, né, Pedro? No mínimo, podemos dizer heterodoxa. E por que vai ser uma metafísica heterodoxa? Porque o cara vai conseguir repensar a figura de Jesus na concepção cristã, mas trazendo ali elementos completamente distintos, divergentes, inclusive, com o cristianismo tradicional. Então, se você quer entender o que é a metafísica da saudade e como Leonardo Coimbra dá uma repaginada nessa ideia, confere o episódio. A filosofia da criação de Leonardo Coimbra nos apresenta um interessantíssimo paradoxo. De um lado, ele rejeita a ideia de uma criação ex nihilo, ou seja, uma criação do nada, e aceita a ideia da preexistência das almas, que são duas ideias muito interessantes para vários movimentos gnósticos, o que nos faz perguntar, será que era Leonardo Coimbra ele mesmo alguém que foi seduzido pelo gnosticismo? Contudo, ainda que a gente se questione, se o Leonardo Coimbra cai ou não no gnosticismo, vale a gente lembrar algumas diferenças que a gente já pode tirar daqui. A primeira diferença é a seguinte: o Leonardo ele resolve essa tensão metafísica com uma sacada genial, que é a seguinte: o drama da existência ele não começa num erro de Deus, num decaimento ou coisa desse gênero, como o gnosticismo em geral trabalha, mas no mistério da liberdade. E aí a gente já vê que ele está mais perto do catolicismo tradicional. Porque, como vocês lembram, na perspectiva gnóstica, a liberdade ela fica muito prejudicada, se não desaparece, né, Pedro? Então, se a gente olhar para o conceito de queda que o Leonardo vai trabalhar aqui, ele vai ser muito próximo do conceito de queda do cristianismo tradicional e vai se afastando dessa noção panteísta dos gnósticos, que pregam um tipo de ruptura, entre o ser divino e o mundo, entre o uno e o múltiplo. Então, nessa produção do múltiplo, haveria essa separação quase que radical, quase que metafísica, entre esses dois elementos, o que não vai estar presente nem no cristianismo tradicional e nem na tese do Coimbra. Para ele, a queda é, antes de tudo, drama relacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que as almas pré-existentes, elas recebem, na relação com Deus, a liberdade. E no uso dessa autonomia, elas escolhem, então, elas estão vivenciando o uso dessa autonomia, elas escolhem se afastar de Deus. E elas, nessa escolha, nessa decisão, que poderia ser diferente, porque elas são livres, elas se precipitam em direção ao vazio. É a escolha delas. Elas, assim, decidiram no uso da sua autonomia. E se precipitando em direção ao vazio, elas se afastam da sua comunhão original com Deus. Então a cisão não ocorre em Deus, e aí a criação é algo errado, degenerado. Não. Ela ocorre nessa comunhão entre Criador e criatura. E aí, como é um drama relacional entre duas coisas, entre as criaturas e Deus, quando as criaturas se afastam de Deus e se jogam no vazio, Deus não decide por abandoná-las, deixar que elas se aniquilem naquele vazio, que elas se dispersem no vazio. Não. Ele vai lá e faz um ato de resposta. E qual é a intervenção do Criador para aí salvaguardar, proteger essas almas que estão se precipitando para o vazio? É a criação, é o mundo sensível que nós conhecemos. Ele existe como uma resposta livre de Deus, que poderia ter escolhido abandonar aquelas almas que decidiram se afastar para lá, mas não. Ele escolhe criar o mundo sensível para mudar esse destino. Então é como se existisse dois momentos da criação. Então um primeiro momento onde esse reino espiritual se torna existente, e um segundo momento onde o reino material
vai se tornar existente justamente para resgatar e reaproximar e reconectar e redimir esses seres que se afastaram, né, do Deus. Então, apesar da matéria ser um reino, né, da dor, o reino do tempo, o reino da corrupção, ele não é um reino da prisão fabricada por um deus ou por um semideus para aquele demiurgo lá e a esposa dele. É quase que um ser maligno, um ser sem consciência, uma criação meio que sem objetivo. Então, nada... Essa parada da esposa é uma parada que aparece em algumas escolas, mas você fixou tanto que você tá com isso toda hora que menciona o demiurgo. Você eu fala falo da esposa, Hashemite porque Hashemite é vacilo você não fala da Hashemite, porque inclusive, não sei se você se lembra, mas a Hashemite, a criação dela é a criação espiritualizada, mostrando ela aí botou, que ela é superior ao demiurgo aí na organização. Então, todo ponto aqui é que no cristianismo tradicional isso vai ser um campo de exílio, mas não indefinido, mas providencial. Isso cumpre um objetivo na criação. Então, o mundo material é como se fosse um estado de bem-estar social, onde Deus está querendo ali salvaguardar as condições mínimas para você conseguir se converter, conseguir se redimir e salvar a sua alma, se reaproximando e se reconectando dele. Então, o objetivo aqui é impedir que as almas elas se dispersem, elas caminhem para o não ser, elas se desconectem. E é exatamente por isso que o nosso autor vai usar essa ideia de saudade. Então, no final das contas, a sua alma, minha alma, a alma de todos nós, ela tem esse gemido de saudade, esse desejo de retorno, de reconexão, essa nostalgia para o momento onde ela estava em conexão direta, ela fazia parte desse todo, desse Deus, desse divino. Então, cada átomo do nosso corpo, cada parte da nossa consciência, ela vibra em direção a esse, digamos, paraíso perdido. E por isso o conceito de saudade é tão interessante para pensar essa relação. Mas aí que está a questão, Rodrigo R. de Carvalho. Paraíso perdido já é uma ideia extremamente gnóstica. A gente precisa voltar para esse paraíso perdido. E o Leonardo Coimbra traz uma inovação. Ele usa, sim, essa linguagem, usa, sim, a metafísica da saudade para entender como funciona a criação, mas, diferente da visão gnóstica tradicional, que é um olhar melancólico de algo que foi perdido, que foi degenerado, que isso se torna uma dinâmica, né? Uma energização da nossa ação, porque o paraíso perdido foi perdido. A gente está buscando agora o paraíso futuro. O que você está dizendo é o seguinte, Pedro. Então, o gnosticismo vê isso como um fatalismo, e aí dá por encerrado quase que essa questão, porque ele vê que isso é um ciclo mecânico da realidade. E no caso do cristianismo tradicional e do que esse cristianismo que o Coimbra está trazendo aqui, isso vai ser uma força de atividade do indivíduo para buscar essa conexão. Exatamente. E quem vai permitir essa conexão é justamente o tema central do nosso episódio. Jesus Cristo, o Logos encarnado. Ele vai ser a chave que vai permitir que nós saiamos dessa rede de segurança, desse rede de bem-estar social, para chegar aí no estado comunista perfeito do Rodrigo, onde todo mundo é igual, não tem classes, para a gente ir para esse paraíso futuro. Porque Jesus, diferente da visão lá dos gnósticos, que ele era um espírito evoluído, um mestre moral que veio aí ensinar a gnose, aqui ele é a chave para você reverter essa entropia da queda. Então, através dele, você vai reverter esse movimento de queda e vai elevar essa criação. Então a gente não pode dizer que Leonardo Coimbra é um gnóstico, porque se os gnósticos viam o Redentor como um espírito que se introduziu no mundo material para nos ensinar a nos libertarmos da matéria, Leonardo Coimbra está vendo Jesus como Deus encarnado. E o propósito dessa encarnação é nos salvar. E isso é um ponto de transformação, de virada histórica do cosmos e da criação. Então olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Então o Cristo não chega no mundo como um anjo vingador que estala o chicote, a varinha de condom e resolve tudo. Ele não vem anular o mundo. Ele só traz um novo centro para o mundo. Ele vem recentrar o mundo. Então o Leonardo ele diz o seguinte, que ele se torna um novo coração, um novo foco, um novo centro de toda a espiritualidade e de toda a compreensão da realidade espiritual e do universo. Então, ao entrar na história, ao encarnar, ao se tornar esse verbo, ele não só entra na história, ele não só se torna um ente sensível no mundo, ele espiritualiza, ele santifica a matéria. Ele vem trazer justamente a redenção não só para os seres humanos
ele vem trazer a redenção também para a materialidade do mundo natural. Então, ao fazer isso, ele espiritualiza e santifica o mundo natural, injetando nele uma nova potência de vida e dando uma nova forma para ele. Então, no fim das contas, o papel de Jesus nada mais é do que a espiritualização da matéria. E é nesse sentido que a gente fala que ele é a verdade, a beleza, a bondade em ação. Quer dizer, descendo dessa espiritualidade, se tornando concreto e iluminando esse concreto e transformando esse concreto. E aspas do Leonardo Coimbra, que vai descrever como Jesus faz isso, que ele faz isso se tornando pequeno, né, através da humildade, caminhando pelos nossos caminhos dolorosos, tortuosos, tão difíceis, né? Às vezes a gente vive a vida e sofre tanto sobre tantas coisas, e foi isso que Deus optou por fazer em sua infinita misericórdia. Diz aí pra gente, Rodrigo. E aí ele diz o seguinte, vou abrir aspas agora, tenham paciência que é português de Portugal, é esquisito pra gente. Ele é a vida, porque ao entrar da morte, pelo pecado, toda a vida manifestada se não perdeu, mas refluiu para crescer e subir ao abrigo do seu coração amoroso. Péssimo, releia aí você. Fecha aspas. Não, vou deixar isso aí, ficou muito bom. Então, através de Cristo, Moleque, sério, tem que reler isso aqui umas 4 vezes para entender o que esse cara quis dizer. Ele, então, Jesus é a vida, porque ao entrar da morte é o quê? Ao a gente cair do paraíso, né? E vir para o mundo onde a morte existe. Tá? Ao entrar da morte, pelo pecado, no caso, por a maçã lá do conhecimento. Pela nossa escolha. Toda a vida manifestada se não perdeu, mas refluiu para crescer e subir ao abrigo do seu coração amoroso. Quer dizer, ela se perdeu, mas ao se perder e refluir, ela pode de novo, com a figura de Jesus, crescer e subir ao abrigo do coração. Sempre, refluiu. Puta que eu pariu, realmente. Mas agora que você releu vezes. Eles não gostam dos idealistas, mas isso aqui é Hegel, purinho. Então, em Cristo, a saudade deixa de ser uma ferida e se torna um encontro. É Jesus o ponto onde a saudade de homem por Deus e de Deus pelo homem se juntam e se resolvem. Lembrando que a relação entre Deus e o homem aqui é uma relação de liberdade, então Deus não pode obrigar ninguém a nada. Então ele interpela a liberdade dos seres humanos através da figura de Cristo e apresenta para eles um caminho. A presença do Logos no mundo é um caminho, é um convite à escuta, à conversão, à caridade, à transformação da própria vida. É um convite para se aproximar da pessoa de Cristo, para viver uma imitação. Então a vida exemplar de Jesus, ele acaba por concretizar na história aqueles atributos que a gente já comentou divinos, da beleza, da verdade e da bondade. Então, quando Deus emerge no cosmos, o objetivo dele é atrair o cosmos para si mesmo, quer dizer, justamente se tornar esse centro do cosmos, e ao fazer isso, ele derruba o tempo, ele derruba todos esses obstáculos e toda essa impureza que a gente poderia talvez ver nessa materialidade. Então, olha só que coisa incrível. O Deus, ele não só nos constitui enquanto essência, né? Nos coloca ali no caminho da liberdade e no caminho da bondade, da justiça, da beleza, da verdade, através da nossa essência. Mas como ele nos dá a liberdade, essa nossa essência ela precisa ser concretizada pela nossa vontade, pela nossa ação. Então, quer dizer, através da graça, há a possibilidade da gente transcender e sair desse terreno da materialidade não espiritualizada e passar pela espiritualização tanto da matéria quanto de si. Porque a questão aqui, a grande diferença do Leonardo Coimbra para os gnósticos é que Deus ama a sua criação. E se ele ama a sua criação, ele não vai querer permitir que nada bom, que nada belo se perca. E é por isso que esse regresso, esse paraíso futuro, inclui a matéria espiritualizada. Se não fosse assim, ela seria aniquilada e todas as coisas incríveis que foram feitas aqui no mundo sensível, aqui no mundo material, seriam perdidas juntos com essa aniquilação. O que vai acontecer vai ser um processo de transformação, onde essa matéria vai ser docilizada e ela vai se tornar mansa diante do espírito. E o corpo ressuscitado, na visão cristã e na visão de Leonardo Coimbra, será feito dessa nova matéria. Não é um Gasparzinho, não é um fantasma, simplesmente. E Jesus é central nessa ideia, porque se a ressurreição fosse falsa, né, se fosse uma projeção, um holograma, ou se ela não tivesse acontecido, Jesus tivesse morrido e sua alma tivesse voado para o paraíso e ficado lá só o espírito, a gente não teria essa preocupação.
Mas como a ideia central aqui é que o corpo de Jesus foi ressuscitado, isso significa que esse corpo tem que ter importância. Senão ele poderia escolher outra forma de realizar esse milagre. O fato da escolha ter sido essa significa para a gente que o destino da carne, o destino da matéria é se tornar parte dessa glória também. Então as paisagens do paraíso futuro não vão ser grandes salões de pura luz, não, elas vão ser compostas de cores vibrantes, de cheiros, de sabores, de coisas que existem também no mundo sensível. Só que sem a degradação, sem a opacidade, sem o peso da matéria que existe no mundo sensível hoje. Peso da matéria não espiritualizada, né, Pedro? Exatamente. E aí isso nos faz lembrar do que a gente discutiu no vídeo anterior. A gente falou lá da concepção panteísta, onde a individualidade, a personalidade é diluída no Deus, no absoluto, nessas concepções tal como a do gnosticismo. Então aqui, o fim último, né, da história não é uma unidade indiferenciada entre Deus e homem, entre as personalidades dos indivíduos e essa totalidade que seria Deus. Aqui não há dissolução no absoluto, aqui há plenitude relacional. Então aqui, esse reino de Deus do cristianismo tradicional, ele vai ter como característica essa preservação dessa diversidade, tanto de individualidades, de pessoas, de indivíduos, de personalidades, quanto de conexão, né, de harmonia através do amor de Deus. Então, da mesma forma que o Pedro falou que o corpo vai ser docilizado, que ele vai entrar na mesma frequência do espírito, aqui também vai acontecer essa mesma harmonização entre os indivíduos, entre as personalidades, entre nós, seres humanos, e o Deus. No artigo, o professor Dimas traz aí uma interpretação do pensador Eduardo Abranches de Soveral. E ele propõe o seguinte: as fragilidades e as necessidades biológicas que hoje são aflições para os seres humanos, elas vão deixar de ser assim, mas tudo que é belo, tudo que é incrível na criação vai permanecer. Então a doença, as necessidades, o sofrimento vai se desfazer, mas as coisas boas vão continuar. E aí, aspas desse pensador, Rodrigo. Ele vai dizer o seguinte: continuaremos a ver as cores do arco-íris e a sentir o perfume das violetas. Fecha aspas. Por que, Pedro Cortá? Porque nada que foi amado por Deus e criado por Deus é descartável. Então essa noção de que Deus criou este mundo aqui, mas que ele é só um lugar de passagem, um lugar desprezível, um lugar que, se possível, nem deveria ter existido, que a gente deveria ter ficado no paraíso simplesmente, isso não condiz com a beleza da criação e com a beleza, o esforço de Deus em espiritualizar o mundo. E eu achei essa ideia muito interessante, Rodrigo, porque realmente, depois que você para pensar, tem que ter o arco-íris, tem que ter as flores, tem que ter essas coisas, né? Isso não pode ser perdido. Isso é bonito, isso inspira a gente através da arte, mas através dos jardins também. Você sai na rua e vê essas coisas, você fica maravilhado. Inclusive, eu como esteta, né, uma das minhas maiores dificuldades nas concepções que radicalizam muito a relação espírito-matéria é isso, né? É uma coisa tão magnífica que é o mundo sensível ser jogado fora como um erro, como um desvio, como algo impossível de se redimir. E o pior, né? A gente vê a redenção, a gente vê a arte, a gente vê a beleza natural, a gente vê o que o ser humano é capaz de fazer com a natureza e com a beleza através da arte, e a gente achar que tudo isso é descartável é muito estranho, realmente. Não só através da arte, Rodrigo, mas também através da tecnologia. A gente pega substâncias soltas a esmo na natureza e transforma elas em maquinários, em coisas inacreditáveis, que fazem outras coisas inacreditáveis, e isso tudo usando a nossa inteligência. Isso é magnífico. Com certeza. Então a conclusão que a gente chega é que não, Leonardo Coimbra não é um gnóstico. Apesar dele acreditar na preexistência das almas, apesar dele falar de uma saudade, né, de uma metafísica do retorno, aqui a gente vê que existe o elemento da redenção, existe o elemento de Deus criador do mundo sensível e que ama esse mundo sensível e, portanto, quer que ele volte. E a peça central é o Logos encarnado, é o Verbo encarnado, Jesus Cristo, porque é através dele, ele que vai capitanear esse processo, porque como ele desceu ao mundo, tocou o mundo, fez parte da história, ele vai reunir nele o caminho de volta, que vai levar todas essas coisas junto. Como é ele que desceu ao fundo da nossa noite, é através dele que vai surgir a nova alvorada. Belas palavras, né? Esses filósofos portugueses são inacreditáveis.
Em Jesus, a dor se torna um arado de Deus. Então, aquele velho problema, por que existe sofrimento? Por que existe mal no mundo? Isso não é um problema real para a filosofia cristã, para a metafísica cristã, para a teologia cristã, porque a figura central de todas é um Deus que se fez carne e sofreu nessa carne. E qual é a função dessa dor? A dor é como se fosse um arado de Deus. Como assim um arado de Deus? O arado é uma ferramenta usada para romper a terra, para entrar na terra e revirar a terra, para que ali possa ser plantada alguma coisa. Então, uma terra estéril, uma terra morta é revirada, e ali você mistura esterco, semente, rega, e dali sai algo novo. Então, a dor, o sofrimento, a expiação, a penitência, ela é o arado de Deus que vai revirar a carne do homem, e ali vai brotar uma nova luz, e é essa luz que Deus vai colher. Que coisa linda! Então é nisso que se constitui a metafísica da saudade. Então cumpre-se não no esquecimento, mas na comunhão eterna, onde Deus será tudo em todos, e a criação inteira, redimida e espiritualizada, cantará a glória do amor que venceu a morte. Pedro Cortá, indicações. Tenho certeza que você separou um currículo fantástico de indicações para o Natal. Eu vou começar com uma indicação que não pode faltar, que é essa daqui, ó. Excelente. Já estava na minha lista. Minha afilhada, fez isso daqui. Eu achei incrível. Então, tá aí uma indicação Grinch, uma discussão muito interessante sobre o que é o Natal, o que é a comunidade, né, Pedro? O que é a verdadeira comunidade? E o que é um ser humano, no caso não um ser humano, mas enfim, o que é uma alma que se perdeu do caminho e que pode se reencontrar. Excelente. Realmente não é um ser humano. Outra indicação é Véspera de Natal, um diálogo sobre a encarnação de Schleiermacher, que é um diálogo onde ele expõe umas ideias teológicas, filosóficas, e essa era a minha ideia original de programa de Natal, só que como eu terminei de revisar a dissertação, estava de saco cheio de Schleiermacher, e aí aconteceu essa palestra, eu fiquei empolgado com a ideia de matéria espiritualizada e deixei guardado para outro ano aí. E esse ano eu quis ir atrás aí da filosofia. É muito legal que o Schleiermacher e o Schiller, que são as duas figuras que nós estudamos no nosso mestrado, não apareceram no podcast ainda. O Schleiermacher já apareceu no episódio forçado. Exatamente. Outra indicação fantástica que está aqui, que até coloquei na minha lista que eu quero rever, e eu não faço ideia por que está aqui, o Pedro vai explicar pra gente, é Duro de Matar. Por que o Duro de Matar é uma indicação de Natal, Pedro Cortá? Duro de Matar é um filme de Natal, ele se passa no Natal. O John McClane está tentando encontrar sua família, reunir família para o Natal. Então mostra, né, o que é uma alma, o que uma alma está disposta a fazer pela comunhão com os seus pares. Então faz todo sentido, realmente. Nunca tinha visto dessa perspectiva. Se você puder, você derruba um helicóptero com um carro para reencontrar e fazer essa comunhão, essa redenção familiar. Inclusive, ele quer se redimir com a filha, né? Que ele está brigado com a filha. Com a esposa. O negócio é sério. É isso de indicação e é isso que significa o Natal. Depois de todos esses blocos, você agora pode dizer que você realmente entende o que significa o menino Jesus encarnar. Você entendeu finalmente esse conceito. Pelo menos da perspectiva do Coimbra, né, nesse cristianismo heterodoxo e do cristianismo tradicional, que a gente não pode chamar de catolicismo. Rodrigo R. de Carvalho, quarto bloco, quarto episódio da série. Nós vimos os gnósticos, nós vimos os cristãos, nós vimos o gnosticismo através da história da filosofia e agora estamos diante da filosofia e das belas palavras de Leonardo Coimbra apresentadas aí através de nós, mais baseado no artigo do professor Dimas. E aí, você se convenceu, você foi seduzido pela metafísica da saudade, se encantou com a ideia da matéria espiritualizada, como eu me encantei a ponto de pedir mais leituras para o professor e ir atrás do que gerou esse episódio? Então, essa ideia é fantástica, adoro essa ideia, justamente por gostar de estética. Essa ideia toca fundo no meu ser, no átomo da saudade, mas não sei se estou convencido, porque preciso consultar aí o professor sobre o que ele pensa da sucessão apostólica, né? Antes de tomar uma definição. Isso não está em jogo, isso não está em jogo. Tá sempre em jogo, tá sempre em jogo. Se fosse uma questão para o Leonardo Coimbra, ele não estaria falando de pré-existências da alma, entendeu? É verdade, aqui a questão é o retorno, o novo paraíso, a matéria espiritualizada. Vocês vejam que o Pedro tá preocupado primeiro em me converter ao cristianismo, depois ele vai pensar em me levar para o catolicismo.
Eu confesso que se você admitir Cristo como Deus encarnado, já é uma vitória. Sem dúvida seria uma vitória aí para o cristianismo. Mas ainda estou, assim, ressabiado, diria. Mas ainda assim, achei a ideia fantástica. Se precisar de mim para a espiritualização do mundo, pode contar comigo. Eu não sei se isso vai ter um significado mais profundo e teológico, mas eu executo a obra. Eu vou considerar então uma vitória, porque se você já está disposto a participar da espiritualização da matéria, já é um passo. Porque para mim, Rodrigo, eu tô igual o Ciro Gomes. Para fazer a industrialização do país, pode sentar com o PMDB, com o que for. Então, para espiritualizar a matéria, senta qualquer um aí na mesa, bora juntos. E você aí de casa, o que você achou da metafísica da saudade de Leonardo Coimbra, da ideia da matéria espiritualizada? Deixe sua opinião aí pra gente. E se a pessoa gostou do vídeo, Rodrigo, o que ela faz? Como é que ela espiritualiza esse vídeo? A espiritualização do não precisa copiar, por incrível que pareça, ela passa pela matéria, né, Pedro? E a matéria se chama dinheiro. Então você pode fazer um pix para nprecisacopiar@gmail.com. Apesar de você achar que isso é uma coisa degradante, né, Pedro? Como nós explicamos aqui, a gente tem uma câmera nova, a gente tem um microfone novo. Isso é matéria, mas é matéria espiritualizada, porque ela está engajada na missão da espiritualização do povo brasileiro através da filosofia. Também curte o vídeo, compartilha com quem tem interesse. E se você tiver um cascalho sobrando, vira membro do canal aí, deixa seu cartão lá, esquece da gente que vai ficar tudo ótimo.